Olá, tudo bem? Bom, eu sou Amanda Costa. Primeiro quero agradecer a todos vocês que vamos ceder um pouquinho do tempo de vocês, né, a atenção, que é o nosso bem maior. Quero agradecer a oportunidade de participar desse evento e poder dividir com vocês esse conteúdo pelo qual eu tenho muito carinho. Anabolizantes e a sua abordagem no ensino de química. Qual o meu objetivo, né, com essa apresentação? É que vocês entendam um pouquinho da relação que eu tenho com esse tema e por que surgiu o interesse em fazer essa abordagem, especialmente no ensino de química. Vamos lá. Esteroides anabolizantes androgênicos no ensino de química, professora Amanda Costa. Bom, já que vocês vão me ceder um pouco da atenção de vocês, do tempo, que é o nosso bem mais precioso, deixa eu me apresentar formalmente para que vocês saibam, né, quem é que está falando aqui. Bom, eu sou química, sou formada pela UERJ, educadora física formada pela UFRJ, sou especialista em treinamento de força formada pela Universidade de Estácio, sou mestre em ensino de ciências formada pelo IFRJ. Atualmente faço doutorado em ensino de ciências pelo IFRJ, faço também paralelamente a graduação em nutrição pela Estácio, sou servidora estadual e federal, atuo como química na UFRJ, na Escola de Educação Física, sou professora de química do quadro permanente do Estado do Rio de Janeiro, onde leciono química, física e matemática. Bom, qual a minha relação com esse tema esteroide anabolizante? Por que eu gosto de trazer isso? Para que vocês entendam, né, da onde veio a minha percepção pela necessidade de abordar esse tema. Pode ser, e eu imagino, né, que alguns de vocês que assistem essa palestra estejam se perguntando: nossa, mas por que abordar esse tema, esteroides anabolizantes com o ensino médio? Na verdade, eu preciso colocar que a representatividade dessa abordagem, para mim, vai muito além da química. A química é um espaço, é uma lacuna que eu pego para poder trazer essa fala enquanto professora de química. Mas vamos lá. A minha relação com esse tema, ela é teórica e prática, tá? É preciso que vocês entendam. Teórica. O tema esteroides anabolizantes permeia a minha vida, né, minha vida acadêmica, desde a minha monografia na UERJ, no curso de Química, quando eu já abordei esse tema lá em 2006. Depois eu fiz também a minha monografia em licenciatura em Educação Física na UFRJ, em cima desse tema. O meu trabalho de conclusão do curso de especialização em treinamento de força foi também abordando esse tema, só que num viés um pouco mais prático. Ali na monografia da UERJ, eu falei sobre esteroides anabolizantes no ensino de química. Na educação física, esteroides anabolizantes na escola. Já no trabalho de conclusão da especialização, métodos de treinamento e hormônios anabólicos utilizados por mulheres culturistas. E vocês vão entender por que da minha escolha. E na minha dissertação de mestrado, eu falei um pouquinho sobre as concepções dos graduandos em educação física sobre o tema esteroides anabolizantes androgênicos. Quando a gente fala da prática, a minha relação com essas substâncias se deu ali a partir do meu interesse, né, pelo treinamento de força. Fui atleta de fisiculturismo da categoria bodybuilder, é a categoria de maior representatividade na questão de massa muscular que esse esporte tem. E eu fui usuária de anabolizantes ali por aproximadamente 6 anos, de modo contínuo. E durante esses 6 anos eu estava ali dentro da escola, do ambiente escolar, né? Desde o início, para vocês entenderem um pouquinho, entre o início do meu treinamento, né, no treinamento de força, minha prática esportiva, que se deu lá em 2006, e o início da prática esportiva do fisiculturismo, eu tive uma lacuna de tempo de 2006 e 2013, tá? Entre 2006 e 2013. Entre 2006 e 2018, eu já havia aumentado 42 quilos do meu peso corporal. Então, vocês imaginem, uma mulher de 52 quilos que, de repente, ela tem 94 quilos de muita massa muscular e ela está dentro da escola. Professora de química, um campeonato após o outro, muito vascularizada, aquela musculatura muito aparente, pele sempre muito fina.
é impossível que esses alunos, adolescentes, não me trouxessem esses questionamentos. E ali havia também uma certa liberdade para que eles começassem a mostrar o interesse por esse tema. Eu gosto de trazer essas fotos porque quem não é do meio do fisiculturismo talvez não entenda, não mensure, né, o que é essa expressividade corporal. Então aqui, ó, por exemplo, nessa foto de campeonato, muitas vezes o campeonato é num sábado, na sexta-feira eu estava dando aula, completamente desidratada por conta de algumas estratégias nutricionais, vascularizada demais. Óbvio que isso gera um fascínio, pelo menos um interesse no adolescente. E, de modo geral, essa aqui era a professora Amanda, imaginem, passeando pela escola, né? Os questionamentos iriam surgir. Bom, por que falar sobre esteroides anabolizantes? Eu imagino que seja a pergunta que todos vocês estão se fazendo agora. Primeiro, é uma oportunidade, né, e uma grande oportunidade de trazer letramento científico. Existe muito interesse da população sobre esse tema, principalmente dos jovens, que querem ali usar da forma física, né, como maneira de autoafirmação, mas a gente tem disponível aí no mercado muita informação decorrente do senso comum. E qual o problema disso? Qual a gravidade disso? Essa informação que decorre do senso comum, ela acaba corroborando com o uso indevido e desassistido dos esteroides anabolizantes. A possibilidade, lógico, de abrir o debate, espaço para debate, é sempre muito produtivo, porque a gente consegue trazer informação e também, vamos dizer assim, permear o universo do outro, porque no debate o outro se posiciona, ele diz o que ele acha sobre aquilo. É uma grande oportunidade, né, de combater o uso indiscriminado e desassistido dessas substâncias, que normalmente é o que acontece, e também ocorre espaço para o favorecimento da tomada de decisão consciente. Acreditem, na minha vida de educadora física, eu lido com muitos usuários de esteroides anabolizantes que sofrem consequências desse uso desassistido já na vida adulta, e hoje eles falam, poxa, se eu soubesse que era assim, eu não teria usado. Então, aquela tomada de decisão, naquele momento da escolha do uso, ela não foi consciente. Ela não tinha todas as considerações, né, todos os pontos claros. Então, eu acho que a gente consegue, ao falar sobre anabolizantes de maneira muito clara, muito sem tabu, trazer essas possibilidades. E é lógico, né, que a condenação ao uso não abre espaço para o debate. Quando eu simplesmente digo é errado, não pode, e um adolescente olha para essa imagem, uma professora com mais de 150 mil seguidores na internet, que teoricamente é formadora de opinião, é inteligente, parece absurdamente saudável, como é que esse uso pode fazer mal? A fala fica muito rasa, fica muito vazia. Então, condenar, eu simplesmente não possibilito o debate e acabo também contribuindo para o uso desassistido. Bom, aqui é um artigo que eu tenho muito orgulho de apresentar para vocês. Foi um artigo feito ali, né, por mim e pelo meu querido Jorge Cardoso Mecedé, um professor maravilhoso que me acompanhou ali no meu mestrado. Não foi meu orientador, não tive essa honra, mas ele foi, vamos dizer assim, um grande amigo, tá? E nós fizemos esse artigo aqui que foi levantamento das concepções sobre esteroides anabolizantes, androgênicos, suplementos alimentares e bebidas energéticas, realizado em aulas de química. Esse artigo, na verdade, ele surgiu de uma busca por uma maneira de entender o que esses adolescentes pensavam sobre esteroides anabolizantes. Não dava para abordar somente anabolizante, a escola, infelizmente, ainda traz muita resistência. A gente misturou com outros temas e conseguimos colher algumas informações muito importantes. Entre elas, o artigo sinaliza que a grande maioria dos alunos, depois vocês podem dar uma olhada, considera esteroides anabolizantes como suplementos alimentares. E a gente sabe que esteroide anabolizante, na verdade, é um medicamento. Como ele pode ser tratado com a mesma superficialidade, né, que eu considero um suplemento alimentar, que nada mais é do que comida em pó. O critério é diferente, né? Trazendo para o nosso universo,
Ninguém trata um antibiótico como um chá emagrecedor, por exemplo. O rigor, o critério que eu tenho para considerar o uso de um antibiótico, que é um medicamento, é muito maior do que aquela curiosidade, vou testar esse chá emagrecedor. Conseguem reparar a diferença? Então, se o meu aluno ele está considerando que anabolizante é um tipo de suplemento alimentar, ele pode utilizar com o mesmo descuido, vamos dizer assim. Isso é muito grave. Bom, vou falando um pouquinho, né, sobre o que é um esteroide, nada mais é do que um derivado do ciclopentano peridofenantreno, né, que é essa estrutura. Então, é classificado como esteroide uma substância que tem aqui 17 átomos de carbono ligado de forma, né, de 4 anéis. E aí eu gosto de trazer essa figura porque eu consigo mostrar a semelhança para o meu aluno entre os diferentes esteroides. Então, assim, numa abordagem, eu acho essa fala importante, porque quando se fala em esteroide, né, ele bota lá na internet, buscar esteroide anabólico, ele pensa realmente que é uma substância para ganho de massa muscular. Então, eu começo a fazer a desconstrução dessa informação do senso comum. Opa, esteroide anabolizante é um composto químico que tem esse nome por conta dessa classificação aqui, dessa estrutura de anéis. Isso é importante. Bom, vamos lá. Estou aqui gravando essa palestra e espero que os sons externos não nos atrapalhem. É a busca pelo letramento científico, né? Vamos dizer, congressos em época de pandemia, material online. Vamos seguindo aqui. Bom, eu gosto muito dessa figura, né? Porque é a figura do colesterol, onde eu trago esse questionamento. Peraí, vamos falar um pouquinho sobre a questão do esteroide, vamos entender o que é. Todo esteroide é anabólico e androgênico? Quase 100% dos alunos vão dizer que sim. E a gente sabe que o colesterol nem sequer um hormônio né? É uma molécula lipídica que tem aqui um grupamento OH, uma extensão de carbonos, e eu consigo debater esse centro esteroidal com eles. Aí sim eu trago a molécula, acho que é uma grande oportunidade a gente trazer a molécula de testosterona, apresentar esse esteroide que tem propriedade anabólica e androgênica, que tem todo esse grupamento apolar, polos polares, porque, na verdade, o nosso aluno ele está muito preocupado com o resultado estético da testosterona. Mas quem é essa molécula, né? E aí é bacana que a gente consegue debater esses pontos de polaridade, as ligações. Então, eu acho isso muito relevante. Bom, anabolizante faz mal? Então, eu até coloquei aqui como uma afirmação. Anabolizante faz mal, é o que a gente muito escuta, né? Nós ouvimos isso, nós dizemos isso, mas o quanto tem de base científica e o quanto tem de senso comum por trás dessa informação? Anabolizante faz mal. E aí eu digo aqui, será? Eu trago essa foto com muito orgulho, com muito respeito,
E, claro, todas as mulheres presentes nessa foto são minhas amigas. Aqui estou eu, nos meus tempos do auge do fisiculturismo. São todas atletas de fisiculturismo, da categoria bodybuilder, tá? E são mulheres que me ajudam muito, são atletas renomadas, que cada uma na sua rede social aborda temas como treinamento, nutrição, desenvolvimento de atletas. Algumas são treinadoras e falam também da questão hormonal, da utilização de esteroides anabolizantes de uma maneira muito clara. Enfim, eu trouxe essa foto para que vocês percebam quantas mulheres tem aqui, quantos Instagrams. Cada um, sei lá, com 150 mil seguidores por aí. Sim, vamos multiplicando e multiplicando e multiplicando. E aí a gente está dentro de sala de aula afirmando que esteroide anabolizante faz mal. Mulheres bem-sucedidas, mulheres formadas, inteligentes, que usam anabolizante ali na sua prática esportiva. Olha como ficou rasa a nossa fala para o nosso aluno, que pode achar um Instagram de qualquer uma dessas, um canal do YouTube, e se achar, tem muita sorte, porque vai ter um conteúdo de qualidade, mas esse aluno vai olhar para a gente na escola e vai falar assim, nossa, meu professor não sabe de nada. Sai daí, frango. É isso que ele vai dizer. Então, claro que anabolizante faz mal, como antibiótico faz mal, como qualquer outro medicamento tem os seus efeitos colaterais, mas também tem o seu uso adequado. É isso que eu trago, a importância de nós trazermos essa fala. Então, vamos seguindo. Que são, na verdade, esteroides anabolizantes sintéticos, né? Que são esses derivados da testosterona, que muitas vezes são comercializados na farmácia, são produzidos em laboratórios. Eles são medicamentos, são derivados sintéticos da molécula de testosterona, que têm como principais vias de síntese alquilação, esterificação ou modificação em algum daqueles anéis do esqueleto central. Ou seja, você tem a molécula de testosterona sendo modificada estruturalmente, gerando aí um derivado, né, um medicamento que tem diferentes tempos de meia-vida, diferentes vias de administração. E aqui eu trago alguns dos principais esteroides anabolizantes, tá? Muito comumente utilizados, inclusive por adolescentes. E por que eu percebi que são alguns dos principais esteroides anabolizantes utilizados por jovens? Porque são os mais baratos. Então, a relação entre o jovem e o uso de esteroide anabolizante não se dá pela ciência, se dá pelo valor. Muitos têm interesse e não chegam a utilizar porque não têm um recurso financeiro. Quando tem, utilizam, só que utilizam sem critério, achando que estão usando ali um suplemento alimentar qualquer, baseado na informação do colega da academia, na internet, no canal do YouTube. E muitas vezes nós, como professores, perdemos a imensa possibilidade de debater esse tema na escola, de maneira clara, de maneira interessante, não para a gente, mas para o nosso aluno, que está aí ávido pela mudança corporal. E o engraçado, lembra que eu trouxe um slide anterior? A nossa fala, anabolizante faz mal. Gente, nós sabemos, ou deveríamos saber, que anabolizantes têm uma aplicação clínica muito forte, muito sustentada na literatura. E apenas algumas, né, dessas aplicações, tratamento de câncer de mama, osteoporose, doenças cardiovasculares, pacientes com problemas hormonais, sarcopenia, uso em adolescentes e até mesmo crianças com retardos no crescimento. E eu gosto de trazer essa literatura de 1995, não é porque, nossa, que professora preguiçosa, não procurou um artigo novo. Não, não é isso, não. É para que a gente se dê noção, chame a nossa atenção para há quanto tempo a ciência já traz a aplicação clínica dos anabolizantes e ainda hoje, em 2020, nós, professores, estamos em sala de aula dizendo que anabolizante faz mal, pura e simplesmente. Olha como, apesar de tantos e tantos anos se passarem, eu, professora de Química, ainda tenho embates e embates com alguns diretores
para que eu possa abordar esse tema dentro da escola e não precisando me esconder atrás de um exercício de química, querendo falar abertamente sobre os benefícios e os malefícios. É complicado, né? Bom, é lógico que como medicamento, esses produtos, essas substâncias, também têm efeitos colaterais, e efeitos colaterais graves. Bom, primeiro que a gente precisa entender, se eu estou falando de medicamento, a primeira coisa que meu aluno precisa compreender é que utilizar esteroide anabolizante sem se atentar, tá, para o critério de uso é cair no risco da automedicação. Como se automedicar de um remédio de pressão, de um antidepressivo, de um emagrecedor. É o mesmo risco, o risco da automedicação. E é lógico, eu tenho alterações negativas no perfil lipídico, complicações cardíacas, complicações hepáticas que correm, né, que são muito mais agravadas por uma predisposição, ou seja, um indivíduo que já tem ali um risco cardíaco, uma complicação hepática pré-existente, o uso de anabolizantes pode ainda agravar essas questões. Ginecomastia, tá, que é o crescimento de tecido mamário nos meninos, o uso de anabolizante por indivíduos, por jovens que tenham o percentual de gordura elevado, pode recorrer em ginecomastia, a agravação do quadro de acne, que é muito comum nos nossos jovens, alterações no humor, no sono, infertilidade, é um grande risco de quem começa a administração de esteroides anabolizantes muito jovem, quando está no auge da produção hormonal. Eu posso ter uma supressão nesse eixo, tá? Diminuir a minha espermatogênese, o indivíduo ele não percebe, ele não procura um médico, e quando chega a procurar o médico, essa questão pode sim já estar irreversível. Então, a gente tem a questão da infertilidade como um grande risco, a desregulação hormonal, que pode gerar todos esses problemas, e, claro, o risco de contaminação. O nosso aluno ele ainda não entende que esses medicamentos precisam ser produzidos por laboratórios confiáveis, autorizados, e que esses medicamentos que ele usa, que ele compra, né, ali na mão do colega da academia, na mão do menino ali que está treinando com ele da praça, pode ser um medicamento, um produto adulterado, que foi produzido no fundo do quintal, que já teve o lacre violado, que foi diluído com alguma outra coisa, e o que ele está usando, muitas vezes, não é um derivado da testosterona. É um produto contaminado com qualquer outra coisa. Isso ele precisa saber, mas a gente ainda se mantém na superficialidade, né, de um discurso raso, de um discurso, vamos dizer assim, cheio de tabus. Bom, efeitos androgênicos dos anabolizantes. Eu gosto muito de trazer esse debate em sala de aula, porque muitas meninas, acreditem, colegas, gostam desse uso, se interessam pelo uso e muitas já fazem uso, tá? Só que elas estão visando apenas os efeitos anabólicos. Os efeitos androgênicos, que são os efeitos virilizantes, muitas vezes não causam problemas nos meninos. Os meninos já parecem, né, já têm essa aparência viril. Agora, engrossamento de voz, queda de cabelo, hipertrofia do clitóris, aumento e engrossamento de pelos, as meninas não estão preparadas. Então, elas começam o uso, começam a ter esses sintomas, não associam ao uso de anabolizantes, depois elas ficam extremamente envergonhadas por esses sintomas, principalmente engrossamento de voz, alterações no clitóris, e elas não levam essa discussão para seus pais, para seus pares. Elas levam, obviamente, para outros usuários de anabolizantes. Então, a gente começa a ter essa discussão ali em alguns subnichos, tá? O que acaba sendo muito complicado, porque eles acabam discutindo apenas com embasamento do senso comum. E aí tem uma outra questão, efeitos psicológicos do uso de anabolizantes, que no caso das meninas, né, vão decorrer dos efeitos androgênicos,
No caso dos meninos, podem decorrer da ginecomastia, aquele jovem ali na sua faixa etária de 18 anos, que está entrando muitas vezes na vida militar, ou está próximo disso, que está querendo autoafirmação com as meninas, mas está gordinho, ele escuta, ele busca na internet como secar. Vai aparecer lá, anabolizante. E por que eu estou trazendo isso? Porque como eu tinha aquele físico, o que eu mais ouvia na escola era: professora, qual é o melhor anabolizante para secar? Eles não tinham medo de chegar em mim. Lembra que eu falei? Existe uma liberdade pré-existente, porque na mente daquele adolescente muito inteligente, ele me olhava e ele já falava assim: opa, essa professora usa anabolizante. Eu não precisava falar. Não tem como uma mulher da minha altura ter 94 quilos e um físico do Conan, um físico de guerreiro, sabe? Vascularizado, percentual de gordura baixo. Não adiantava eu dizer que não usava. Era isso que os diretores de escola não conseguiam entender. Professora, não fala sobre isso. Não tem como. Se entre vocês, algum colega fumante, por exemplo, que não quer que o aluno veja vocês fumando, você deixa o seu cigarro em casa. Você não posta foto na internet. Não tinha como eu negar o uso de anabolizantes com o meu físico. Não é coerente. E quando eu fazia isso, quando eu me via coagida a fazer isso, né, ainda muito nova, entrando no sistema, eu percebia que eu estava passando uma mensagem como essa aqui: olha, você pode usar, você só não pode falar. Porque você imagina, semana de campeonato, eu com aquele físico anteriormente apresentado aqui, toda vascularizada, 94 quilos dentro de uma sala de aula. Gente, é imenso. Se tiver algum professor me assistindo, vai saber o que é isso, né? De músculo. Aí o menino chegava para mim: pô, professora, tá usando o quê? Não, não uso nada, não. O que esse adolescente está entendendo? Ah, tá legal. É para usar e não falar. Isso é uma mensagem perigosa. E aí, com o tempo, eu fui rompendo essas barreiras, lógico, e hoje estou aqui. Mas vamos lá. Agravamento de quadro ansioso e depressivo. Tá? O uso de esteroides anabolizantes, ele tem uma relação com um start, com aumento, com agravamento desse quadro de ansiedade, porque ele tem uma ação direta na liberação de neurotransmissores. Ele não gera ansiedade, mas ele agrava. Ele não gera um quadro depressivo, a não ser que seja em decorrência, né, de um quadro de vergonha por conta desses fatores. Mas não existe essa relação na literatura, mas ele pode agravar. E quantos dos nossos jovens já não têm um quadro depressivo? Quantos dos nossos jovens já não têm um quadro de ansiedade extrema? Mania, psicose, agressividade, a questão da disformia, né? Quanto mais a gente modifica o corpo de uma forma rápida, menos o nosso cérebro acompanha essa mudança. Isso tanto para o crescimento muscular, para o ganho de massa muscular, quanto para o emagrecimento. Aquela pessoa que emagrece muito rápido, ela continua ainda se vendo gorda, tá? Isso a ciência mostra. Então, aquele jovem que também ganha massa muscular muito depressa, ele não se vê. E ele vai usar cada vez mais anabolizante. E um comportamento extremamente antissocial. Por quê? Porque agora ele só quer andar com outros usuários de anabolizantes. Ele não quer mais estar com um amigo frango, mas que estuda para um concurso. Ele não quer mais estar com um amigo frango ou com um outro amigo qualquer, e quando a gente fala frango, é alguém fora, né, desse universo bodybuilder, hardcore. Ele não quer mais estar se associando a essas pessoas, porque ele não pode falar: pô, o que você está usando agora? Qual o próximo ciclo? Então, isso começa a gerar um comportamento antissocial. Vamos falar um pouquinho do uso estético de anabolizantes. Eu preciso entender o que tem por trás desse uso estético. O que leva as pessoas a buscarem? Por que tanta gente lança a mão, né, dessas substâncias? Se faz mal. Se simplesmente faz mal. Por que eu não tenho tanta gente? Por que eu não tenho uma maioria de pessoas dizendo que faz mal apenas, ao contrário da realidade, que é uma grande maioria de pessoas aderindo a esse uso estético? Por conta dessa, primeiro, que não faz somente mal, a gente precisa entender, tá? O que faz mal realmente é o uso desassistido, o uso desacompanhado, o uso inadequado, o uso sem indicação. Isso faz muito mal e a gente precisa alertar para isso.
Quando eu falo desse uso estético, eu preciso entender que eu estou falando de um uso que chega a ser de 10 a 100 vezes mais alta, né, em doses 10 a 100 vezes mais altas do que as doses clínicas. Isso é muito grave. Normalmente, na grande maioria das vezes, é desassistido. E ele busca apenas os efeitos anabólicos. Esse uso estético, ele desconsidera os ganhos androgênicos, que são virilizantes, os efeitos colaterais, que são, né, apenas alguns aqui que eu vou citar: alteração do perfil lipídico, perfil hepático, comprometimento cardíaco, a questão, né, do agravamento de quadro de psicose, disformia. Ele considera apenas o ganho de massa muscular. Quais as principais causas, né, desse uso não clínico, desse uso estético? É inegavelmente a busca pelo corpo perfeito, é claro. Tanto que a gente tem na internet sempre uma busca cada vez mais por dicas de como melhorar a forma física. Perfis estéticos crescem uma medida incrível. É só olhar. Eu vou trazer um exemplo meu. Eu sou professora, sou educadora, né? Eu tenho um perfil Manda Costa Fitness, onde eu trato do segmento fitness, e eu tenho um perfil mandacosta.prof, onde eu abordo nutrição, treinamento de uma forma mais acadêmica. Eu tenho um perfil com 140 mil seguidores e um perfil que tem 3 mil seguidores. Por quê? Porque a busca pelo corpo perfeito, ela vem muito à frente da busca pelo conhecimento. Mas a gente precisa mudar esse quadro, porque essa busca pelo corpo perfeito, ela gera consequências muito graves na saúde. Uma imposição de padrão estético, a gente sabe que isso existe. Olha para um comercial onde você tem um apelo, onde você tem uma pessoa bem-sucedida. Você tem uma pessoa com padrão estético pré-estabelecido aparecendo ali. Entra na internet, busca, né, o padrão de perfis de sucesso. Eu tenho um padrão estético sendo imposto ali. Então, isso, na cabeça dos nossos jovens, vai impondo a necessidade de um padrão estético para que eu busque a autoafirmação. Aumento de performance, é lógico, né? Quanto mais massa muscular, mais vigor, mais estético, mais saúde na cabeça dos nossos jovens. O aumento da atividade sexual, isso é inegável. O menino, ele associa e ele percebe. Tem um contato com a testosterona, a atividade sexual dele aumenta. Opa! E aí ele não quer mais largar aquilo. A influência das mídias sociais. Quando a gente fala de esteroides anabolizantes na escola, muitos autores já corroboram com a existência de uma proximidade entre adolescentes e essas substâncias. Então, a gente não pode achar que, mas na minha escola não tem isso. Tem. Se na sua escola tem adolescente, você tem um público interessado no uso de anabolizante. Você pode não perceber. O aluno pode não chegar em você, talvez porque não tem uma liberdade, tá? Como um aluno, por exemplo, não vai me perguntar questões relacionadas ao uso de drogas. Estou dando um exemplo aqui. Por quê? Porque ele não tem essa proximidade. Eu sou muito geração saúde. Então, eu preciso, quando eu abordo drogas, um exemplo, eu não tenho uma proximidade. Eu não estou dizendo aqui que, então, para a gente abordar drogas, eu tenho que ser uma usuária. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que eu percebi essa lacuna porque o aluno me trazia isso. Ele chegava para mim e falava: pô, professora, tô doido para usar isso. Eu não precisava dar abertura para isso. O meu físico dava. Tá entendendo o que eu quero dizer? A gente tem aí estudos sinalizando de uma faixa etária, né, de maior uso, entre 18 e 34, embora eu tenha relatos de um início de uso aproximadamente ali em torno dos 14 anos. Olha a gravidade. Existe uma distância, tá, entre o conhecimento desejado e o conhecimento real dos alunos sobre o tema esteroide anabolizante na escola. Ou seja, autores sinalizam que os alunos eles gostariam, sim, de ter mais informações sobre essas substâncias na escola, com o meu professor. O que é essa substância? Porque eles, se eu quero usar, se isso me interessa, se tem tanta gente dizendo que faz bem, esses alunos gostariam de, na escola, poder trazer esse questionamento e ter uma informação que ele perceba que é de qualidade, não que é tendenciosa. E aí é lógico, né? Eu trago aqui uma proposta de atividade, um conjunto de proposta de atividades didáticas para abordagem do tema esteroides anabolizantes com alunos do nível médio mais queridos.
eu confesso para vocês que o que eu mais queria com essa palestra, com essa oportunidade, eu não perco a oportunidade de falar sobre isso, quem me conhece sabe, é trazer para vocês, colegas, a realidade, tá, do interesse dos jovens sobre esse uso, o grande risco que existe por trás de uma não abordagem desse tema, porque isso pode gerar graves danos à saúde desses jovens. Esses jovens vão buscar informação com outros usuários, com outros perfis, em outras fontes. Eu conheço de perto todo um universo de risco do uso desassistido de esteroide anabolizante. Então, isso realmente me preocupa muito. E é lógico, eu não tenho a pretensão nunca de ensinar a colegas, né, como abordar o tema esteroide anabolizante. Isso foi apenas maneiras que eu busquei ali para dentro da minha atividade em sala de aula, que era química, que é química, romper barreiras escolares. Porque muitas vezes eu me vi tolhida a precisar de um viés de química para abordar o tema esteroide anabolizante, quando eu poderia ter abordado de uma maneira muito, vamos falar sobre anabolizante. Eu quero saber quem usa anabolizante. Qual o seu interesse? Vamos analisar tal perfil. Mas, enfim, eu trago essas sugestões que foram propostas utilizadas, atividades utilizadas por mim realmente. Quando a gente fala de aulas de química, né, eu posso utilizar a abordagem do tema esteroides anabolizantes, por exemplo, quando eu falo de compostos orgânicos, e trago ali características das moléculas orgânicas e sua polaridade. Essas tabelas que eu apresento para vocês são tabelas de atividades que eu fiz em sala de aula, tá? Então, vamos lá. Eu tenho aqui, né? Estratégia que eu uso é colocar alguns compostos orgânicos e aí eu jogo dentro, na mistura, no mix, com esses compostos, por exemplo, um esteroide anabólico. E aí a gente vai, classifica, fala da polaridade e, de repente, eu falo, vamos classificar a molécula do estanozolol. Acabou a aula. Eles já sabem do que se trata, já começa. Oi? Sabe? Mas ele nem sabia que isso é uma estrutura química, e aí a gente começa a falar da química, e daqui a pouco você está desdobrando para uma outra fala. Então, quando a gente aborda também solubilidade, está aqui novamente a molécula do estanozolol diluída, né? Claro que você pode usar quaisquer moléculas. Aqui, ó, eu usei, esse aqui é bem bacana, classificação de cadeias, testosterona, nandrolona, que é um esteroide anabólico, e depois, ó, eu utilizo essa fala para comparar, classificamos as cadeias, e depois eu comparo a diferença estrutural entre a testosterona e a nandrolona. E eu gosto de trazer essa comparação entre moléculas para que eles entendam que esteroides anabolizantes não são todos iguais. Uma mínima modificação, olha como a molécula é parecida, gente, mas uma mínima modificação na cadeia pode gerar diferenças na atuação daquela molécula no organismo. E aí a gente já começa a falar, poxa, usar uma oxandrolona não é a mesma coisa que usar uma trembolona. Esse nome parece, mas isso pode ser uma diferença muito significativa no uso, e o debate se estabelece. Uma outra questão, né? Lembra lá na frente, quando eu falei, eu acho isso muito interessante, quando eu falei das vias de síntese, a gente tem alguns esteroides sendo produzidos por alquilação, esterificação e também por modificações no anel carbônico. Então, sempre que a gente fala de reações químicas, é uma oportunidade para estar falando, para introduzir o tema esteroide anabolizante também em sala de aula. Gosto de usar a possibilidade de falar de tempo de meia-vida, de concentração para abordar esteroide anabolizante, porque eu faço um link com o uso. Tempo de meia-vida nada mais é do que, nós sabemos, o tempo que a concentração, né? O tempo que leva para a concentração inicial ser a metade da concentração do fármaco. E aí eu tenho diferentes esteroides anabolizantes com diferentes tempos de meia-vida. Como é que pode o indivíduo estar usando anabolizante sem saber o tempo de meia-vida desse produto, sem saber quando essa administração tem que ser feita?
eu posso ter o agravamento de efeitos colaterais, eu posso ter uma superdosagem, eu posso não ter o efeito anabólico, ter um grave comprometimento hepático. E a discussão se estabelece. Como reflexão. Bom, isso aqui foram alguns resultados também feitos numa pesquisa, né, obtidas por mim na escola. Olha só, substâncias definidas como esteroides anabolizantes, tá? Eu pedi para que os alunos declarassem o nome de alguns esteroides anabolizantes. Ah, fala aí, escreve aí, esteroides anabolizantes que você conhece. Sem pesquisa, bate-papo. Deca, Dura, Winstrol, ADE, testosterona, hemogenin e alguns outros. Queridos, talvez vocês não dominem esses nomes. Tirando o ADE, que não é um esteroide anabolizante, é um complexo vitamínico, mas que é utilizado no senso comum como um anabolizante local, porque as pessoas tomam injeções de ADE para crescer um determinado grupamento. Ele gera uma infecção, um nódulo, né? E aumenta, e aí tem aquele aumento local. Isso é muito grave, tá? Mas olha aqui, tá aqui no meio, olha o senso comum. Eles não me trouxeram nenhum nome que não existe. Não leva ao questionamento? Peraí, como é que muitos adultos não sabem desses nomes e os jovens têm uma proximidade com esses nomes? Opa, tem alguma coisa aí. A gente precisa pensar por esse lado. Qual o principal motivo da não utilização de esteroide anabolizante? 40% muito caro, outros dizem que é difícil de comprar e a menor parcela tem medo de passar mal. Isso me leva à reflexão que se é muito caro, eu já pesquisei o preço. Se eu sei que é difícil de comprar, talvez eu já tenha tentado, né? Podemos ter esse pensamento? E outra, se fosse fácil de comprar, talvez eu comprasse. Se não fosse tão caro, talvez eu usasse. Mas esse jovem, daqui a pouco ele vai ter R$100 para usar para comprar um vidrinho de oxandrolona. Com certeza, se ele procurar mais um pouquinho, se ele teclar, se ele cair mais alguns blogs, ele vai ter certeza que não é tão difícil de comprar como parece. Então, eu preciso trazer o letramento científico rápido para esses grupos. Alunos que gostariam de utilizar esteroide anabolizante, 60% declararam que gostariam de utilizar. Essa pesquisa foi feita só com as minhas turmas de ensino médio. 40% que não gostariam de utilizar. Mais da metade gostariam de utilizar. A importância da abordagem do tema esteroide anabolizante na escola. 68% declarou que gostariam que esse tema fosse abordado na escola de maneira mais direta, falando realmente o que são, podendo perguntar onde compra, se eu quiser. Mas quem passa? Quem recomenda? Quando é que um médico... Por que tem gente que usa? Quando é que um médico prescreve? Por que tem gente que usa e por que tem gente que diz que faz mal? Uma abordagem mais direta. 20% disse que tanto faz e 12% declarou que a escola não é lugar para isso. Bom, e aí isso me leva à reflexão, né, da grande possibilidade de desconstruir o senso comum, prevenir, né, contra o uso abusivo de esteroide anabolizante, ter a escola como um espaço para debate, letramento científico, isso é uma grande possibilidade, letrar cientificamente o meu aluno, que vai letrar o seu colega, e aí a gente vai multiplicando informação, contextualizar o conteúdo ensinado nas aulas de química com um conteúdo teórico, né, com um conteúdo que seja do cotidiano desse aluno. Então, eu faço um link entre o conteúdo teórico, que é aquilo que eu estou abordando ali dentro da minha sala de aula, e questões que ele tem interesse, e é uma grande possibilidade de aumentar o interesse, é lógico, pelas aulas de química, que é isso que todo professor busca, né? Maneiras de aumentar o interesse do seu aluno pelo conteúdo abordado em sala de aula. Bom, queridos, eu espero realmente ter conseguido passar a minha mensagem. Novamente agradeço a possibilidade. Espero de verdade que vocês tenham entendido o valor que eu dou, a importância que eu dou à abordagem desse tema, esteroide anabolizante.
seja em sala de aula, seja fora de sala de aula. Muitas vezes o meu aluno de química é também aquele colega que eu encontro numa academia treinando comigo, tá? Principalmente quando eu falo do NEJA, e eu não perco uma possibilidade de esclarecer sobre o tema esteroide anabolizante. Deixo aqui o meu muito obrigado a vocês. Para conteúdos exclusivos, acompanhem Manda Costa Fitness nas redes sociais, no YouTube, e eu espero conhecer vocês. Quem quiser pode me mandar um direct, eu deixei aqui o meu contato. Se vocês repararem em todos os slides, tem o meu Instagram. E é isso, a gente se adiciona, troca informação, troca conhecimento. É sempre um grande prazer falar sobre ciência, fazer ciência, levar ciência. Beijo e muito obrigada pela oportunidade.